Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil e hoje, como entrevistadores convidados, temos Daniela Pinheiro, repórter da revista Piauí, Marina Amaral, diretora da agência pública, André Luiz Costa, diretor de jornalismo da rádio Band News FM, Ricardo Baltazar, que é editor de Poder do jornal Folha de São Paulo, e Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Grupo Estado. Temos também os tuiteiros e convidados especiais, entre eles o ex-deputado Walter Feldman, e contaremos com as ilustrações do cartunista Paulo Caruso. Boa noite, senadora Marina Silva. Obrigado por ter vindo a São Paulo dar essa entrevista. A senhora lançou no fim de semana esse novo partido, vamos dizer, se bem que não chame partido, chame rede. E existem 30 partidos no Brasil atualmente. É partido que não acaba mal, mais. E outros acabam mal. E de todos os tipos. Boa parte deles fisiológicos, alguns com boas intenções, de esquerda, de direita, legendas de aluguel. Nenhum deles era bom o suficiente para a senhora? Acho que a pergunta feita dessa forma, Mário, talvez não nos leve à compreensão adequada desse esforço que está sendo feito. Talvez eu abordasse da seguinte forma, né? Se é mais fácil entrar em um partido e sair candidato por esse partido, por que fazer o imenso sacrifício de criar um partido com um período tão curto para participar das eleições? E esse esforço que está sendo feito é uma prova de que não é um esforço pensando apenas em eleição. Na verdade, nós estamos vivendo um momento político muito interessante da história do nosso país e, enfim, da humanidade, em que, no meu entendimento, nós estamos vivendo uma grave crise. Uma crise econômica, social, ambiental, política e de valores. E há uma grande quantidade de pessoas que já não se identificam mais com o projeto estagnado que está aí, de poder pelo poder, de dinheiro pelo dinheiro. E começa a haver um deslocamento de uma boa parte dos diferentes setores da sociedade, né, para aquilo que eu estou chamando de borda. Tem um centro que está estagnado e há uma grande quantidade de pessoas que o professor Eduardo Viola, da Universidade de Brasília, diz que é em torno de 20% em todo o planeta, o que até coincide com a votação que eu e o Guilherme tivemos em 2010. E essas pessoas já não aguentam mais serem espectadoras da política e querem ser protagonistas. Só que os partidos, da forma como eles estão hoje, eles têm um monopólio do fazer político. E a rede que nós acabamos de criar é exatamente para ajudar a quebrar esse monopólio. Porque nós queremos a reforma do sistema político, mas a cada eleição vem a promessa da reforma e depois o que se faz é reformar o compromisso. E nós resolvemos antecipar, nesse esforço de criação desse novo instrumento, aquilo que seriam algumas coisas que já podem ser feitas no sentido de mudança do próprio sistema político e da forma de fazer política na realidade do Brasil. Mas o PV, senadora, há 2 anos a senhora foi candidata pelo PV, um partido perfeitamente de acordo com as suas ideias, um partido ambientalista que tem PVs em outros países, tem força na Europa muito grande. A senhora teve 10 milhões de votos. 20 milhões, quase 20. Quase 20 milhões, desculpe. A senhora era a liderança nacional do PV. Por que não o PV? Por que não reformá-lo? Por que não arejá-lo? Por que foi necessário criar um novo partido? Isso não seria um exercício fútil ou muito personalista? Veja bem, isso que você falou, né, de por que não reformá-lo, por que não arejá-lo. Acho que você está inteiramente correto. Porque quando eu entrei no PV, havia o compromisso dos dirigentes do PV de que se iria fazer 3 coisas, segundo eles. A primeira delas era fazer uma revisão programática, colocar no programa do partido a sustentabilidade ambiental como eixo programático do partido. A segunda é de que se iria fazer uma reestruturação do partido para democratizar o partido, porque ele existe há mais de 27 anos e ainda funciona com comissões provisórias, que são nomeadas pelo diretório.
E a terceira seria a possibilidade de uma candidatura à presidência da República. Acho que a revisão programática foi feita porque a minha campanha e do Guilherme ajudou na atualização do programa. Mas, infelizmente, após as eleições, com todo aquele esforço e o legado que suscitamos de quase 20 milhões de votos, mesmo em condições adversas, o PV não foi capaz de fazer jus a esse legado, porque não foi capaz de fazer a reestruturação para se democratizar. E era muito incoerente falar as coisas que nós falamos, de, enfim, lideranças multicêntricas, de partido em rede, de democracia onde as pessoas não sejam espectadoras, em um partido que sequer elege seus dirigentes. Então, houve um esforço muito grande, não só meu, mas do Alfredo Sirquis, o Gabeira ajudou, a Aspásia, Sérgio Xavier, a base do PV, mas, infelizmente, a burocracia do partido não foi capaz de fazer jus ao legado que suscitamos. E eu diria de uma outra forma, se eu estivesse pensando só em eleição, eu teria ficado no PV, criaria, digamos assim, uma zona de conforto e continuaria. Mas em vez de personalismo, eu diria coerência. Porque quando a gente quer ser coerente entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, então você não vai para uma ética de circunstâncias, não é? Então, a decisão de sair foi uma decisão para manter, sim, a coerência. Eu tenho pessoas que eu tenho profundo respeito, uma relação muito forte com a base social do PV, mas, infelizmente, o PV não foi capaz de acolher a esperança que ele mesmo suscitou. Como a senhora qualificaria hoje o PV, um partido, a senhora falou burocrático? Burocrático, oportunista, fisiológico? O que aconteceu lá? Eu acho que não dá para generalizar o PV, né? O PV é uma, digamos assim, uma força política social que tem a simpatia das pessoas e a boa vontade de milhares e milhares de pessoas. Eu diria que um pequeno grupo acabou fechando demais o partido, não sendo capaz de abri-lo para as grandes transformações que ele próprio PV deveria passar, não é? E a contribuição que ele poderia dar na realidade da estagnação política que o Brasil está vivendo, né? Eu não vejo de forma generalizada. Por exemplo, o Gabeira é uma pessoa altamente comprometida com esses ideais que eu estou falando. Infelizmente, a base social e as lideranças que têm representatividade não têm como permear essa burocracia, porque você tem um presidente que nomeia os diretórios e, se os diretórios não concordam, são afastados e depois são nomeadas outras pessoas. Mas o Gabeira continua lutando lá para ver se é possível democratizar. O Alfredo Sirquis, que é um fundador histórico, está saindo e agora está nesse esforço juntamente comigo e todas essas pessoas que se reuniram no sábado agora. Senadora, a senhora tem um tempo, aí, uma agenda para viabilizar a rede como partido, colher 500 mil assinaturas até setembro, tem uma série de formalidades. Por outro lado, esses 20 milhões de votos também tem um tempo, né? Quer dizer, minha pergunta é a seguinte, a senhora condicionaria a sua candidatura em 2014 à viabilização do novo partido ou cogitaria, caso não fosse possível, aí, pela agenda apressada, vincular-se a uma outra legenda? Eu vou insistir na ideia de que a gente não pode caracterizar esse esforço como um esforço puramente eleitoral. Quando terminou a eleição de 2010, eu disse que não ia ficar na cadeira cativa de candidato, não é? E, de fato, não fiquei. Não é? Eu voltei para a minha agenda, da minha militância socioambiental, um trabalho enorme em relação ao Código Florestal, me dediquei a maior parte do tempo a essa agenda, o trabalho na Rio+20, a Convenção do Clima. Se eu quisesse ficar na cadeira cativa de candidata, eu ia continuar falando dos temas de A a Z, não é? E exatamente porque eu enxergo a política não apenas como o previsível. A política tem uma boa parte de imprevisibilidade e é assim que ela é viva. Para você ter uma ideia, em 2008 eu jamais imaginei, e o Brasil, nenhum de nós aqui, que eu seria candidata à presidência da República. E se me colocasse, ninguém jamais imaginaria que eu teria quase 20 milhões de votos, sendo considerada uma ecochata, como as pessoas às vezes me chamam. Então, eu preferi não tratar esses 20 milhões de votos como uma herança, preferi tratá-los como um legado.
Porque a herança é apropriada como um espólio por um grupo ou um pequeno grupo. E o legado pode ser apropriado por todos. Eu achava que com esse esforço que eu e o Guilherme fizemos, pautando a agenda socioambiental, o Brasil entenderia que essa é uma agenda que é importante para a sociedade brasileira, que a presidente Dilma colocasse isso como algo importante no seu governo e todos poderiam se apropriar, né, dessa ideia, como diz o Vitor Hugo, cujo tempo chegou. Só que uma ideia cujo tempo chegou precisa de homens e mulheres que se disponham a realizar as ideias desse tempo. Então, o esforço que nós estamos fazendo é de ter uma nova ferramenta para a política institucional que funcione quase que como um cavalo de Troia, dentro da forma como estão configurados os partidos políticos, porque nós estamos antecipando algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, na questão do financiamento, nós estamos estabelecendo um teto, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, na ideia de que, em vez de poucos contribuindo com muito, a gente ter muitos contribuindo com pouco. Nós defendemos o financiamento público de campanha. Esse é o objetivo das pessoas que querem acabar com essa agenda, digamos assim, ambígua, estranha de financiamento, às vezes muito duvidosos, né? Mas enquanto ela não vem, seria, digamos assim, hipocrisia da nossa parte dizer, não, vamos fazer como é do mesmo jeito, porque afinal de contas não tem reforma política. Nós resolvemos antecipar. Nós defendemos as candidaturas avulsas, não é? Mas, infelizmente, a reforma política não acontece e, a exemplo da Itália, dos Estados Unidos, da Argentina, de vários países em que tem as candidaturas independentes, nós decidimos que até 30% dentro da rede nós vamos disponibilizar para os movimentos sociais, digamos assim, em relação a causas, onde uma pessoa possa ter uma plataforma, o endosso dessa plataforma com um número de assinaturas proporcional àquilo que é a realidade do Estado, do município, enfim, para que a pessoa possa ser candidata aonde terá a legenda, mas agirá com independência em relação ao partido. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande para uma nova cultura política e uma nova ferramenta. Eu sei que cria um certo estranhamento e é correto que as pessoas tenham dúvidas, porque isso está acontecendo no mundo inteiro e ainda não temos o acervo de experiência e sequer o repertório para tipificar essas novas experiências que estão surgindo no mundo. Só para esclarecer, por cavalo de Troia, a senhora consideraria usar o sistema vigente, o sistema de coalizões vigente, para se tornar um agente e aí mudar o sistema, é isso? Isso a senhora quer dizer como um cavalo de Troia? Eu acho que tem algumas coisas que funcionam, até pelo constrangimento que às vezes é criado, um certo estranhamento, né? Por exemplo, nós fizemos agora uma convenção para o encontro da rede e participaram 1.700 pessoas. A mobilização foi feita via rede, principalmente, e o orçamento de tudo isso, se fosse por um partido convencional, na ordem de R$700 mil, mais ou menos. Não é? Se considerar as passagens, a hospedagem e, enfim, a alimentação. Não é? As pessoas bancaram desse valor R$500 mil, porque elas vieram com seus próprios recursos, não é? Saindo das suas casas dos mais diferentes lugares desse país. Não é? Isso já é um diferencial que deveria ser valorizado e muito. E a outra parte, que foi mais ou menos em torno de R$150 mil, os 300 fundadores iniciais do partido resolveram ratear entre si exatamente para que a gente tivesse não apenas um discurso novo em relação a essas questões, né? Também estabelecemos a transparência, tipo, você vai recebendo para a candidatura o apoio de campanha e já colocar na internet. Aliás, para ser justo, essa foi uma proposta que o Suplicy ligou para mim e disse, olha, é possível fazer um acompanhamento em tempo real das contribuições que são dadas, porque não basta ter transparência, é preciso ter visibilidade. Muitas coisas são transparentes, mas elas só resolvem determinados problemas quando ganham visibilidade. Senadora, a senhora mencionou essa questão das candidaturas avulsas. Eu li o estatuto do partido que está sendo criado, e ele prevê ali vagas para candidatos avulsos, mas deixa claro que essas candidaturas teriam que ser submetidas à aprovação da direção partidária e de que uma maneira
de alguma maneira, todos esses candidatos, assim como qualquer outro candidato do partido, teriam que se submeter às diretrizes do partido e tudo mais. Eu não consigo entender onde é que está a independência desses candidatos. Que diferença faz esse candidato ser um candidato avulso e entrar por essa porta, ou ser uma pessoa que já está lá e vai assumir uma candidatura como qualquer outra? Não, tem uma diferença muito grande, sim, Ricardo. É o seguinte, né? Nós não defendemos a pena de morte, correto? Se alguém que é militante dessa causa da pena de morte chegar a articular uma plataforma, um número de apoiadores e pleitear uma filiação democrática para levar a sua plataforma, com certeza isso não está de acordo com os princípios do partido, porque é preciso estar de acordo com aquilo que é vertebral, obviamente, senão nós estaríamos patrocinando algo que não faz parte da natureza desse campo político. Agora, a independência vem no fato de que ele vai responder, né, aos seus apoiadores, e serão os seus apoiadores que poderão demandar qualquer ação se entender que ele não está cumprindo com os compromissos que foram assumidos. São pessoas isso não que vale vão... para qualquer candidato? Desculpe, eu não ouvi. Qualquer deputado e senador está sujeito a esse mesmo critério. Não, que a senhora hoje não descreveu. tem controle social sobre os mandatos. Uma vez eleito, as pessoas, enfim, fazem o que querem, do jeito que querem. A maior prova disso é que nós tivemos 84% da opinião pública contra as mudanças no Código Florestal e 80% dos deputados e senadores votaram a mudança no Código Florestal. Há um descompasso total entre aquilo que o eleitor, o cidadão, deseja e aquilo que acaba sendo feito pelos parlamentares. É um esforço de que algumas candidaturas, inclusive que não têm base social ampla, que não vai ter uma grande quantidade de votos, mas que terá o direito de defender a sua causa com independência, poder dar visibilidade a essa causa e, com isso, criar um concorrente para os próprios membros da rede. Porque hoje parece que o monopólio está completamente pelos partidos. Não é? E o cidadão que quer fazer política, mas não tem como chegar, porque a legenda dá um trabalho, já tem todos aqueles que estão, digamos, direcionados para as vagas. Você diz para um cidadão que quer ali levar a sua causa, de que ele pode trazer a sua proposta, que até 30% será acolhido, independente da filiação orgânica. As outras vagas serão preenchidas, obviamente, pelos filiados orgânicos. Tem sim uma diferença e haverá independência, sim. Senadora. Não é a primeira vez que a senhora participa da construção de um partido, né? A senhora participou da construção do PT, não como figura central como agora, mas... Era figura bem periférica. Mas ali na região norte a senhora teve uma importância grande, né? Ali mas eu era muito jovem ainda, né? Eu fazia esse papel de trabalhar nas comunidades de base na época. E, inclusive, a comunidade a qual eu fazia parte se dividiu. Uma parte queria ficar no PMDB e a outra parte queria criar o PT. E eu fui para a parte que queria criar o PT. Então, mas justamente o que eu pensava que base social? A senhora trabalhou numa base social, criou um partido que veio com uma base social. Que base social tem o partido que a senhora está criando agora? A senhora chegou a dizer, né, que o partido não estava à direita nem à esquerda, que ele estava à frente. É uma frase interessante, mas eu gostaria que a senhora traduzisse um pouco. Quem é essa base de apoio da rede? Quem são essas pessoas que estão conectadas? Que tipo de protagonismo elas buscam aí? Quais são as causas que elas defendem? Para além da discussão da reforma política, o que tem aí de em comum? Só complementando, são trabalhadores, são universitários, são funcionários, ou é um partido mais de gente, de quadros, de elite? O que é esse partido? Vem a base social do PV? Vem alguma base social do PT? Bem, primeiro nós não estamos fazendo nenhuma disputa com a base social dos partidos. O Walter Feldman está sabendo, mas não está fazendo um movimento para tirar as pessoas do PSDB. A Heloísa está vindo do PSOL, não está fazendo nenhum movimento em relação ao PSOL. Eu saí do PV e do PT, não fiz nenhum movimento nessa direção. As pessoas que estão nesse movimento são donas de casa, trabalhadores, funcionários públicos, intelectuais, empresários comprometidos com a sustentabilidade, cidadãos de um modo geral, pessoas de diferentes
diferentes segmentos da sociedade e o próprio encontro de sábado mostrava essa diversidade. E eu diria que tem um perfil completamente diferente do ativismo da minha época, há mais de 30 anos atrás. Naquela época, a característica do ativismo era do ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, depois pela ONG, pela UNE, pelo DCE. Hoje eu diria que com o avanço dos meios modernos de comunicação, você tem uma nova forma de ativismo que eu chamo de ativismo autoral. Essas pessoas, elas vêm espontaneamente porque elas querem ser protagonistas. Enganam-se aqueles que imaginam que elas estão vindo por causa da Marina, elas vêm porque elas estão alinhadas a uma causa. Você imagine que esse movimento está desde 2011, quando eu saí do PV, já há 2 anos. Nós insistimos que não iríamos criar um partido alhures, que a gente ia ficar num processo de metabolização das ideias. E quando terminou as eleições de 2012, nós resolvemos fazer uma conversa ampliada para que as pessoas se colocassem o que elas achavam. Vamos continuar com o movimento ou o movimento vai também participar da política institucional? A maioria das pessoas que estavam assim, como cabeças de rede, achava que sim. Aí a gente pensou, mas a gente não pode decidir isso sozinho, então vamos fazer uma grande plenária. E no dia 23... mais ou menos 70 pessoas se reuniram aqui em São Paulo e decidiram. Então, vamos fazer uma grande plenária num processo de autoconvocação. E do dia 23 até o dia 16, cerca de 1.700 pessoas participaram de um processo, pagando os seus custos, vindo para um encontro, sabendo exatamente o que queriam e o que iam fazer. Pessoas que se encontraram pela primeira vez. O processo que eu participei na década de 80, a gente fazia reunião no sindicato, na comunidade de base, das ONGs, trabalhávamos durante muito tempo até chegar num momento como esse. Há uma diferença hoje desse sujeito político, que ele é ao mesmo tempo mobilizador e protagonista da sua ação política. Esse ativismo autoral está no mundo inteiro. Agora, ele surge sim de uma forma ainda difusa, como está acontecendo na Itália, como está acontecendo na Espanha, e não é diferente aqui no Brasil, Nós estamos vivendo um questionamento à forma verticalizada, como os partidos operam, e um questionamento que já está acontecendo de forma muito significativa, não só o monopólio dos partidos, mas as lideranças carismáticas. Eu sei que eu sou uma liderança carismática, mas eu tenho dito, se há alguma coisa para fazer com o carisma hoje, é usá-lo para que o esforço das pessoas seja no sentido de organizarem-se para não depender mais do líder carismático, para que eles se tornem sujeitos políticos, porque só assim é que o mundo vai poder fazer as grandes transformações que precisa. A liderança carismática, que tem um papel importante na história do Brasil e da humanidade, cada vez mais vai dar lugar a processos multicêntricos. A ideia da rede, no dia da coletiva, nós fizemos exatamente como uma rede, porque a partir daquele momento está dissolvido o marinismo. Agora nós temos a rede em funcionamento, eu sou mais uma dentro da rede. A rede se une exatamente em cima de princípios duradouros da sustentabilidade econômica, social, ambiental, política, cultural, enfim, mas em cima de causas que são diferenciadas. Há uma união pela diversidade e é isso que faz a diferença nessa rede. Se a gente não fosse uma rede, não tinha como ter feito o que fizemos. Se não fôssemos já uma rede que está aí há 30 anos, não tinha como ter 20 milhões de votos com 1 minuto e 20 de televisão, sem base, digamos, de vereador, deputado, senador, governador, certo? Mas, essa rede já existe. É como uma escola de samba que ensaia na sua quadra e no seu quintal e vai para a avenida e não faz feio. Mas tem um cimento só Marina, pra... nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, voltamos já com o Roda Viva e aí a Daniela e o André vão fazer perguntas que eles nem puderam falar.
Estamos de volta ao vivo com a ex-senadora Marina Silva, ainda sem legenda. Daniela, você podia fazer uma pergunta, por favor? Sim. Senadora, boa noite. A senhora monta um partido pelo qual espera-se que seja o partido que a senhora saia como candidata à presidência da República. Qual sua crítica ao governo Dilma hoje que faz com que a senhora ache que ela não deva ter um segundo mandato? Não é que eu não acho que ela não deva ter um segundo mandato. É que eu acho que existem outras propostas para o Brasil. E eu vou insistir na ideia de que essa ferramenta política que está sendo criada, ela não se encerra na ideia de uma candidatura. Aliás, essa é uma possibilidade. E uma possibilidade que todas as pessoas dizem que é muito difícil. Porque nós temos 3 meses para coletar as assinaturas e depois uma batalha judicial para poder viabilizar, do ponto de vista legal, essa ferramenta. Não é? Se fosse uma questão puramente eleitoral, teria ido para o PPS, porque até houve um convite, teria ficado no PV, ou logo em seguida teria saído e criado um partido. Nós ficamos em um movimento de propósito, porque nós queríamos testar isso que eu acabei de dizer. Como é que você vai criando na realidade do Brasil essa nova cultura política? Eu acho que o PT, na década de 80, o PSDB e ainda o PMDB tinham esse papel de ser uma superfície de sustentação para os sonhos, para os projetos de transformação. Né? Deram contribuições que são relevantes na economia, na agenda social, mas infelizmente agora a gente está vivendo uma estagnação. O esforço é isso que a está sua sendo... crítica hoje ao governo Dilma, por exemplo, a estagnação, a uma coisa... fazer mais do mesmo? A estagnação não é só do PT nem do governo da Dilma. Se a gente olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, se a gente olhar o que está acontecendo, enfim, na Grécia, na Espanha, enfim, no mundo inteiro, a gente está vivendo essa estagnação. Né? No Brasil não é diferente. Nós estamos vivendo um processo político, social, ambiental, econômico, cultural de estagnação. Agora, no caso do Brasil, né, nós poderíamos estar protagonizando algo que possa nos levar a sair dessa estagnação. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer isso. Os países emergentes reúnem as melhores condições para fazer isso. Infelizmente, nós estamos aqui, na maior parte das questões, com uma agenda do século XX, final do século XIX. É só verificarmos o que está sendo feito em relação à política de combate ao desmatamento aqui no Brasil. Nós tivemos um programa que levou a uma redução de mais de 80% do desmatamento. O que está sendo feito nesses últimos 2 anos? Mudando a lei, e mudando a lei você dá um tiro de misericórdia no plano de combate ao desmatamento. Foi feita uma medida provisória para reduzir as unidades de conservação criadas nos governos anteriores. Foi aprovada por medida provisória no Congresso Nacional a diminuição das competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento. Está sendo feito um processo de simplificação no licenciamento ambiental, que é muito danoso para as conquistas já existentes. Então, o que eu faço crítica, eu não faço crítica na lógica da oposição pela oposição. Mas, o ponto de vista econômico, por exemplo, a economia, os rumos da economia desse governo, o que a senhora acha? Bem, em primeiro lugar, eu acho que tem algumas coisas que a gente devia pensar. Né? Qual é o grande desafio desse século? É apontarmos na direção de uma nova economia. A crise é grave, assola todos os países, o Brasil também, mas será que os incentivos que estão sendo dados, eles estão indo na linha de compatibilizar os esforços para que tenhamos o nosso país crescendo, gerando emprego, qualidade de vida, desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, já gerando novas oportunidades, novas, digamos assim, oportunidades em termos dos negócios, ao investimento naquilo que a gente chama de inovação tecnológica, para que a gente possa produzir mais, utilizando cada vez menos recursos naturais. Ou nós estamos promovendo, inclusive, incentivos a práticas que são totalmente na contramão de criar essas novas oportunidades. Poderíamos estar fazendo um investimento muito grande, não é, em tecnologia, inovação, conhecimento, para que o Brasil possa protagonizar
essa nova economia, a economia do século XXI, que é a economia de baixo carbono. Nós temos todas as condições para fazer isso, investindo em energia eólica, energia solar, energia de biomassa, utilizando os meios que temos, ao invés de ficarmos na mesma agenda. Mas, por exemplo, desculpa, uma coisa prática que está acontecendo agora, que é a crítica que o governo está acabando com a Petrobras, por exemplo. Como é que a senhora vê isso? De fato é grave o que está acontecendo, porque a capacidade de investimento da Petrobras está prejudicada. E isso tem um rebatimento muito sério no que está acontecendo. A senhora tem uma ideia do que poderia ser um palpite do que poderia ser feito? As medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, para o estímulo ao consumo, que foi o que foi feito em 2009, que deu um bom resultado eleitoral, inclusive em 2010, elas se repetiram agora e não estão surtindo o mesmo efeito. E era bom pensar por que não estão surtindo o mesmo efeito, né? Está sendo feita a desoneração de IPI, está sendo feito aporte de recursos pelos bancos estatais para possibilitar o crédito, está sendo feita a redução de juros, está sendo feita a desoneração da folha de pagamento da construção civil? Está. Mas por que não temos o mesmo efeito? Não temos o mesmo efeito porque o mundo está em crise, porque as commodities, como vinham sendo demandadas pela China, já não é a mesma coisa, porque a capacidade de endividamento das famílias não tem mais capacidade de suporte. Uma boa parte, inclusive, está inadimplente, porque a base, não é, enfim, material, que estava ociosa em 2008, 2009, já não está mais. E nós estamos vivendo numa situação que não adianta tomar os mecanismos, não é, da política econômica, digamos assim, imediatista, sem pensar no médio e no longo prazo. Essa é a diferença que poderia já ir apontando para novos caminhos, ou pelo menos para novas maneiras de caminhar. Senadora, a senhora falou de práticas de partidos e é o que a rede tenta colocar como alternativa, mas se chegar ao poder, ela vai ter que lidar, estabelecer alianças, conviver com partidos que, na essência, operam de uma maneira condenada pelo movimento de vocês. Como é que se estabelece alianças com partidos assim? Como é que se convive e torna-se realidade tudo isso que a senhora está falando num eventual governo? Bem, primeiro eu acho que um esforço que está sendo feito é esse, de questionar o monopólio dos partidos no processo político. E esse questionamento eu fiz agora em 2012. Eu apoiei candidatos do PT, do PV, do PPS, do PSB, do PMDB, vários partidos. E qual era o critério? Era, em primeiro lugar, programático. Depois, o critério era do testemunho de vida da pessoa. Porque tem muita gente que, na hora da eleição, assina qualquer compromisso na agenda ambiental, social. Assina embaixo e depois esquece que assinou o compromisso. E nós ficamos olhando o testemunho de vida das pessoas. E fiz apoios a algumas candidaturas, inclusive várias candidaturas do PSOL também. Eu dizia na campanha de 2010... que se ganhasse em 2010, eu ia governar com os melhores do PT, os melhores do PSDB, dos partidos de tradição de esquerda. Porque existem essas pessoas. Existem muitas pessoas que não ficam fazendo acordos pragmáticos, fisiológicos, demanda de cargo, que a governabilidade pode ser composta a partir de uma visão programática, de pensar o país. Essas pessoas existem e é com elas que nós queremos trabalhar na rede. A rede, a ideia é de que existem pessoas que vão continuar no PSDB, vão continuar no PT, no entanto, elas defendem o mesmo ideal. O Suplicy pode não vir para a rede, correto? Mas ele é um aliado, pode ter certeza. Se o Molon não vier, vai ser um aliado. E nós temos pessoas que são aliadas mesmo estando em partidos diferentes, porque nesse momento esse movimento oceânico, ele não se orienta mais por esse monopólio dos partidos. As pessoas vão criando uma nova configuração para os processos de transformação que o mundo precisa. Senadora, apesar de tudo isso que a senhora disse, quer dizer, a rede é um partido, ele está sendo registrado como um partido, é um partido, é um partido e é um partido. E a existência dele só faz sentido se ele estiver disputando o poder. E para disputar o poder e eventualmente governar, ele vai precisar fazer alianças com outros partidos. A senhora o partido já está nascendo impondo várias restrições e vários critérios e tal, se colocando de maneira diferente de todos os outros. A senhora não acha que isso de alguma maneira cria uma espécie de armadilha para a senhora? Quer dizer, como é que a senhora vai fazer alianças com outros partidos, que é o que conta
que conta não vai ser uma aliança com o Suplicy, a senhora vai precisar fazer uma aliança com um outro partido ou outros partidos. Se a senhora já, logo de cara, o partido já se coloca de uma maneira que não tem nada igual do outro lado. Quer dizer, ninguém pode... Então... Como é que seria lidar com um Congresso dominado pelo PMDB, por exemplo? Eu vou responder primeiro aqui o Ricardo, né? Primeiro, eu fico imaginando, né? Se eu tivesse feito, juntamente com todas essas pessoas da rede, né? Nesse esforço de 2 anos, as pessoas estão discutindo, debatendo, enfim, de forma autoral mesmo. E se ao fim e ao cabo tivéssemos feito um partido igualzinho aos demais, cujo objetivo dessa igualdade era fazer alianças para ganhar a eleição, certo? Aí é que as pessoas iam achar estranho, não é? Se fazendo esse esforço, que é completamente diferente de tudo que está aí, para marcar que é um esforço de mudar a visão, mudar o processo e a estrutura, e de que isso não é nada exclusivista desse campo, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Se olhar para a Espanha, o Partido do Futuro, que é bem mais difuso do que a rede que nós acabamos de criar, é esse esforço. Na Itália, a mesma coisa. No Canadá, as pessoas estão discutindo a mesma coisa. No Chile, a mesma coisa. Daqui a pouco vai ser no México, em vários lugares do mundo, não é? Quando a social-democracia começou, quem é que sabia qual seria a contribuição da social-democracia? A ideia da sustentabilidade econômica, social, ambiental, não é apenas um modo de fazer, é um modo de ser, e isso vai ter que se refletir em todos os aspectos da vida humana. É assim que a gente vai dar uma chance para o futuro, né? E essa chance para o futuro é a grande transformação que homens e mulheres, independente de partido, né? Até porque o que conta nesse caso é esse movimento que eu digo que é um movimento oceânico. Ele é muito maior do que a rede, certo? O movimento, ele tem inclusive autonomia e as pessoas espontaneamente vão se relacionar. Diferente do passado, que era a lógica dos movimentos a serviço dos partidos, não é? E aí você tinha até a briga das centrais sindicais que se dividiram, viraram 2, porque estavam alinhadas com partidos diferentes. Nesse momento é que os partidos ou pessoas dentro de partidos estejam a serviço, né, dessa visão transformadora, reformadora do mundo. Então, há uma diferença, sim. Obviamente que existem outros movimentos que estão sendo feitos também nessa direção. O Roberto Freire está dizendo que o PPS está no movimento dessa natureza. E eu espero que esse movimento que nós estamos fazendo possa contribuir, inclusive, para que os outros partidos também se repensem. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, quando foi criado, que criou também esse estranhamento, mas ao fim e ao cabo, acabou contribuindo para que houvesse uma maior participação de outros segmentos dentro dos partidos que eram estruturas muito fechadas aos movimentos sociais. Então, naquele momento, houve sim um avivamento político, graças à grande oportunidade que o Partido dos Trabalhadores deu, sendo uma superfície de sustentação para pessoas que jamais participariam da política em partidos tradicionais. Eu, inclusive, eu jamais seria deputada, senadora, ministra no sistema anterior ao PT. Mas eu acho que, infelizmente, agora estagnou também, virou um processo conservador, né? E o conservadorismo, no meu entendimento, ele tem uma característica, é quando a gente começa a administrar o sucesso. Eu poderia ter ficado administrando o sucesso, entre aspas, dos 20 milhões de votos, mas nós preferimos, eu, o Guilherme e essas milhares de pessoas, não nos deixarmos levar por essa armadilha. Por quê? Você tem um momento em que o ato criativo, né, ele produz um impacto transformador. E em seguida você se empolga com ele, tenta aprisioná-lo, tenta administrá-lo e aí você empobrece a riqueza desse processo de transformação. É isso que acontece com a maioria que não foi capaz de ressignificar a sua experiência, se ligar a novas bandeiras. A sustentabilidade, eu insisti durante muitos anos dentro do PT, que era uma ideia cujo tempo chegou. E eu passei muitos anos em que as pessoas pediam para que eu não aparecesse, senão iam perder voto. Imagina que depois, mesmo saindo do PT, não é? Pelo contrário, uma estrutura completamente melhor, tive quase 20 milhões de votos. Concreta do André, a senhora lá no Congresso dominado pelo PMDB, o que a senhora faz?
Olha, o esforço que a gente está fazendo é exatamente para que não haja mais esse domínio dos partidos, né? Eu digo que NACOS do Estado, viu, André, começam a ser quase que privatizado por essa lógica da governabilidade com base na distribuição de ministérios. Não é? É preciso que haja um esforço programático de alinhamento político. Não tem nenhum problema você fazer a composição. Mas quem foi que disse que o partido que vai para aquele ministério de porta fechada, não sei como é que, eu não gosto da palavra porteira fechada, que parece um desrespeito com as pessoas, né? De porta fechada, não é? Tem que ser dessa forma. Não é? É possível, sim, uma permeabilidade se formos capazes de, progressivamente, quebrarmos com esse monopólio que hoje está sendo exercido pelos partidos, tanto em relação ao exercício do fazer política, quanto em relação à governabilidade que é baseada nesse processo de distribuição de cargos. O sentimento desses 20 milhões de eleitores, a senhora acha que foi reforçado pelo julgamento do Mensalão? E aproveitando que a senhora citou o modo do PT de administrar o sucesso, a senhora acha que o STF acertou no julgamento? Bem, não só pelos 20 milhões, eu acho que esse episódio deve ser observado por todos nós. É um grande aprendizado para todos nós. Tem um provérbio, acho que é chinês, que diz que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos são os que não aprendem nem com seus próprios erros. Eu acho que no caso do Brasil, nós temos cometido erros que nos levam a aprender como sociedade. Como é que a gente faz para não repetir os erros? Como é que a gente faz para não transformar os problemas em queixa? E reelabora os problemas, cria instituições virtuosas que sejam capazes de nos corrigir quando falhamos em nossas virtudes, né? Eu olho para o ato do Mensalão e eu dizia o tempo todo, né? Eu quero que seja feita justiça. Se tem alguém que parece culpado e é inocente, que seja inocentado. O que foi feito, na opinião da senhora? A justiça se pronunciou, teve os autos, né? E nesse momento houve uma decisão, né? Eles, mais do que eu, tinham critérios para fazer esse julgamento, né? Não tenho razão para dizer que não foi feita a justiça. Agora, eu não encaro a justiça como um ato de vingança. Eu não tenho nenhuma felicidade em ver o que aconteceu com lideranças políticas que gozavam do maior respeito e credibilidade na história do nosso país, não é? Eu gosto muito daquela frase do Shakespeare que justiça, o contrário de justiça não é, de injustiça não é justiça, é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança, não é? Eu olho para esse episódio e eu digo, tem algo para ser aprendido. E uma das grandes lições é, não basta ser transparente. Tem muita coisa que é transparente que a gente não vê. É preciso ter visibilidade. As novas tecnologias permitem que hoje possamos fazer as coisas de forma cada vez mais visível. E isso ajudará o governante, ajudará a presidente Dilma, ajudará a qualquer um de nós. E que as instituições sejam virtuosas para nos corrigir quando falharmos em nossas virtudes. Mas, por exemplo, senadora, desculpa, hoje, vindo de táxi para cá, o motorista fez um comentário que eu queria que a senhora comentasse. Mas você vê que coisa, o Genuíno vai preso e o Renan Calheiros assumiu o Senado. Aí é uma coisa assim, na cabeça das pessoas, é uma coisa assim, né? Uma pessoa com uma história como Genuíno, enfim, ainda é uma coisa que no popular, na padaria, a gente fala e ouve. Então, eu acho que eu conheço o Genuíno de muito tempo, né? Fomos amigos. Ele foi uma pessoa, inclusive, muito importante na minha formação política, né? Uma grande parte desse sofrimento a que eu falei tem a ver com essas pessoas, não é? Então, eu não tenho nenhum prazer no que aconteceu com o Genuíno. Conheço a família dele, a sua filha Miruna, conheço a sua esposa Ryoko, são pessoas que são muito caras na minha vida, certo? Agora, como eu disse, não é? Nós temos instituições que podem nos corrigir se falharmos em nossas virtudes. Isso é válido para qualquer um de nós, inclusive para mim, não é? Talvez a gente tenha que olhar para dizer, é preciso que tenha, se há, não é? Algo que a justiça não agiu corretamente em relação ao Renan, que seja feito em relação também ao Renan. Agora, tem algo que precisa ser pensado, né, para além disso que nós estamos falando aqui.
é como que a sociedade pode dar consequência à sua vontade de fazer transformação. Porque boa parte dessa crise que está acontecendo, é como diz o Bauman no livro Em Busca da Política, é porque nunca na história da humanidade se conseguiu tanta liberdade. E nunca na história da humanidade as pessoas se sentem tão impotentes para fazer as transformações que são necessárias. Há uma demanda para que se tenha um novo protagonismo no sentido de transformar o mundo, não é? Você vê, colhe-se 1 milhão de assinaturas em poucos dias, questionando o senador Renan Calheiros, e o que acontece com relação a isso? Faz-se um movimento enorme na proteção dos índios, e o que acontece em relação a Belo Monte? Tudo continua do mesmo jeito. É preciso olhar para esse novo sujeito político que se coloca, que é um sujeito autor mobilizador, e se não formos capazes de transformar isso tudo em projeto coletivo, em projetos que levem em conta a questão do interesse público, a gente pode se perder em iniciativas fragmentadas que não serão necessariamente boas. A internet, ela está revolucionando os processos políticos para o bem ou para o mal. Hoje eu diria que nós vivemos uma espécie de democracia prospectiva, né? Se antes quem podia buscar novas formas de realização da democracia eram os partidos, a academia, as corporações, depois os sindicatos, depois as ONGs, hoje, com a internet, são bilhões de seres humanos que podem buscar novas formas de realização da democracia. Você acha que vai mudar alguma coisa, por exemplo, agora com esse abaixo-assinado do Renan, por exemplo? Tem alguma chance disso? Zé, tem mais de 1 milhão de pessoas que assinaram esse abaixo-assinado, mas nas manifestações na rua parece... Se não, 150. A gente pode simplesmente desdenhar dessa demanda reprimida por transformação e participação. Ou a gente pode trabalhar com ela e fazer aquilo que eu disse. Uma nova superfície de inscrição e sustentação. Inscrição para os sonhos, para os ideais identificatórios. Quais são os ideais identificatórios desse século? Quais são os ideais identificatórios do Brasil nesse século em plena crise econômica, social, ambiental, política e de valores, né? Se não formos capazes de pensar isso, nós poderemos estar perdendo a grande oportunidade de fazer o Brasil protagonizar, né, aquilo que ele pode fazer na realidade desse mundo em crise. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o Roda Viva. Voltamos ao vivo com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e eu passo a palavra para o Ricardo Gandu, que falou pouco até agora. Ministra, senadora, a senhora tem evitado polarizações aí no projeto do novo partido. Falou que não é de esquerda, nem de direita, nem de situação, nem de oposição, mas eu queria falar de uma polarização que é entre meio ambiente e desenvolvimento. No segundo mandato do governo Lula, a senhora acabou sendo criticada pelos quase 2 anos que levou o processo de licenciamento das usinas de Santo Antônio e Jirau. Havia os que diziam o país tem pressa, e a ministra Marina protegendo lá o sedimento que era bom para os bagres, aquela história da proteção aos bagres e tal. Eu queria saber da senhora o seguinte, de lá para cá, o que é aquele episódio que culminou com a sua saída do Ministério, o que aquele episódio lhe ensinou? No novo governo Marina, qual seria a sua postura perante essa questão do desenvolvimento versus preservação ambiental? Primeiro, Ricardo, eu queria dizer o seguinte, né? Não é que eu tenho evitado polarizações, é que eu acho que esse mundo que nós estamos vivendo, ele não se enquadra mais na dualidade opositiva que a gente sempre teve. A gente chegou ao momento dos paradoxos, dos grandes paradoxos, porque a gente está acostumado com, digamos, o repertório esquerda-direita, preto, branco, quente, frio. Hoje as coisas são muito mais complexas. E quando eu disse que não se tratava de ficar me rotulando de esquerda ou de direita, porque nós estávamos à frente, era exatamente para dizer que hoje o conceito de esquerda é uma categoria esvaziada. Se esquerda significa a apartação daquilo que é contrário ao que é o progresso na visão progressista do mundo, então isso está completamente diluído nas práticas que a gente vê onde não há mais esse divisor.
certo? Se direitas são aqueles que querem conservar, não é? O que está estabelecido e não quer a transformação, isso também está completamente diluído no que se configurou a realidade política do Brasil, né? A ideia da sustentabilidade como algo à frente é para dizer claramente que esse é um esforço que tem que ser vivido por todos ao mesmo tempo agora, como diz o álbum da música dos Titãs. Nesse momento estão sendo convidados os empresários, os trabalhadores, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, porque nós estamos vivendo uma emergência. Estar à frente é pensar a sustentabilidade como o grande desafio civilizatório desse século. Então, se eu ficar na categoria de que são os trabalhadores que vão salvar sozinhos o planeta em relação ao problema das mudanças climáticas, isso é um grande equívoco. Se eu ficar achando que é apenas o Estado que vai cumprir com essa tarefa, é um grande equívoco. É um esforço em que eu diria não se tem mais a ideia do Estado puramente fiscalizador ou Estado provedor. É preciso um Estado mobilizador, que seja capaz de mobilizar as forças que temos no melhor que pudermos, do empresariado, da intelectualidade, dos trabalhadores, dos jovens, das pessoas. É nesse sentido que eu usei, que as pessoas tentaram, inclusive, reduzir o que eu havia dito e que tenho dito durante esses 2 anos em palestras em universidades, né? Não é verdade que foi o prefeito Kassab que disse essa frase pela primeira vez. Quem disse isso fui eu na campanha de 2010 e continuei repetindo. Está reivindicando uma autoria histórica aqui hoje. Não, exatamente, porque eu prefiro que a gente tenha o critério da verdade, né? Nós fizemos isso, eu e o Alfredo Sirquis, quando perguntaram se nós éramos direita ou esquerda, e o Alfredo, inclusive, se inspirou numa liderança francesa que disse isso muito antes do que nós. Então, não estou reivindicando a autoria, né? Porque não foi nem o Alfredo nem eu que criei, foi esse francês. Agora, mas o licenciamento das usinas, o que seria diferente hoje, na sua cabeça? Bem, eu vou começar pelo que eu manteria, certo? Eu manteria um licenciamento que fosse independente, que não fosse por pressões políticas. Existem problemas que precisam ser resolvidos tecnicamente, não porque alguém manda dar uma licença que ainda não está resolvido. O problema de Santo Antônio Geral era o seguinte: havia um estudo feito por especialistas que teríamos graves problemas com malária, com a questão dos sedimentos, porque os sedimentos poderiam arrebentar com a turbina, certo? E era preciso fazer um grande septo na frente da turbina. E o que os especialistas disseram era que, se fosse feito o septo, não havia a possibilidade da reprodução dos grandes bagres. Se eu tivesse obedecido à pressão política, nós teríamos dado a licença sem resolver o problema do sedimento, que iria, enfim, soterrar, assorear o lago em menos de 10 anos, teríamos prejudicado os bagres e ainda teríamos feito um investimento que não era necessário, porque um especialista que veio para o Brasil, chamado Sultan Ali, ele foi, mediu o sedimento, viu que era menor do que 1,5 milímetro e disse: não precisa de septo. É possível fazer a turbina sem o septo e está resolvido o problema dos bagres. Imagina se eu não tivesse o rigor de que não era uma licença política, era uma licença técnica. E o presidente Lula, nesse particular, ele não me pressionou. E eu não saí do governo por causa disso. E a então ministra Dilma? Eu saí do governo porque queriam revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento. O presidente estava sendo induzido pelo ministro Stefanes, pelo Mangabeira Unger e pelo governador do Mato Grosso e de Rondônia a revogar as medidas. Foi no contexto da pressão para revogar o plano de combate ao desmatamento que eu saí. A hidrelétrica foi polêmica, foi difícil. Aonde eu chegava me chamavam de ministra dos bagres, correto? Mas a licença foi dada de forma correta. Depois que eu saí, foi que flexibilizaram as condicionantes que haviam sido dadas. E agora os biólogos já estão dizendo que, em função dessas flexibilizações e da mudança que foi feita em relação à turbina, de fato os grandes bagres já estão prejudicados. E saiu até um editorial num jornal de Rondônia, né, que acabava comigo dizendo Marina tinha razão. Então, eu manteria o fato de que não se deve fazer licenças ambientais por pressão política. Obviamente que, se nós tivermos um governo em que a questão da sustentabilidade não é tratada como uma externalidade, mas como parte do projeto,
boa parte dos problemas que nós temos no licenciamento não teríamos, porque em relação aos leilões dos blocos de petróleo e gás, principalmente os blocos de petróleo, a gente conseguiu resolver boa parte dos problemas. Antigamente, toda vez era um problema. Vai agora para o Abrolhos, não sei para onde, o berçário das baleias e a área de reprodução das tartarugas. Eu e a presidente Dilma, por uma questão de justiça, né, pagamos o preço para determinar que, primeiro, nós iríamos tratar os problemas ambientais, qualificar cada bloco como de médio impacto, baixo impacto, alto impacto, fazer o licenciamento ambiental e depois é que iriam ser feitos os leilões. Desde que isso foi feito, reduziu significativamente os conflitos. Iria tratar, não é, como qualquer governo deve tratar, a questão ambiental como algo que plasma todos os projetos de desenvolvimento na agricultura, no transporte, na energia, na educação, na cultura. Como eu disse, né, sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão estratégica. É essa visão equivocada de tratar os problemas ambientais como externalidade que levam à maior parte dos problemas. Agora, senadora, a sustentabilidade que a senhora vem dizendo, ele aparece como conceito que reúne, né? Então, essa rede difusa, que não é de esquerda e não é de direita, o que teria em comum nessa rede é a defesa da sustentabilidade. Agora, essa palavra, ela é uma palavra que eu não acho que ela é tão autoexplicativa, como você dizer, esse é um partido dos trabalhadores ou esse é um partido dos ecologistas. A sustentabilidade, por exemplo, para uma empresa, se você chegar na Vale, ela vai dizer que ela é uma empresa sustentável. Se você for no lugar onde a Vale opera, você vai encontrar um movimento social que vive ao longo da ferrovia, que vive naquelas cidades que cresceram brutalmente em cima da questão da própria mineração, e para eles aquela não é uma empresa sustentável. Você vai falar que hidrelétrica era considerada sustentável até pouco tempo, energia de baixo carbono, mas ela tem um impacto no território. Quer dizer, então tem gente que vai achar que aquilo é sustentável, tem gente que vai achar que não. A Vale fazia uma grande propaganda internacional do fato de estar criando hidrelétricas na Amazônia, inclusive Belo Monte, porque isso era considerado positivo, por ser de baixo carbono. Então, minha pergunta o que é essa sustentabilidade que junta todos? Existe um conceito que ele paira acima dos ricos e pobres, dos explorados e dos exploradores, dos que querem retirar o minério da terra e os que querem manter a floresta, o do pré-sal, por exemplo, que é um desafio que qualquer presidente a favor ou contra os combustíveis fósseis vai ter que lidar. O que é essa sustentabilidade? Bem, primeiro não é propaganda, não é? Não pode ser propaganda. É algo que está em construção no mundo inteiro. Você não tem nenhum país que você possa dizer, nós temos aqui uma experiência de um país que é inteiramente sustentável. Temos algumas experiências, Noruega, Costa Rica, o Brasil deu uma grande contribuição, sendo o primeiro país a assumir metas de redução na Convenção do Clima, o primeiro país em desenvolvimento a fazer isso graças ao Plano de Combate ao Desmatamento. Então, nós temos esforços, isso é algo que está em disputa. E nem todos têm uma visão sustentabilista. Existem aqueles que acham, inclusive, que não existe problema em relação a mudanças climáticas, que não tem nenhum problema a perda de biodiversidade, que não tem problema o que está acontecendo aí, que os recursos naturais é como se fossem infinitos. Nós podemos continuar demandando infinitamente que parece que não vai acontecer nada. E uma boa parte da humanidade já começa a despertar para o fato de que é preciso um esforço de todos, empresários, trabalhadores, governos, a sociedade, para que a gente possa criar esse novo modelo, não é? Então, essa palavra, de fato, não é fácil. Mas as pessoas exigem que se tenha uma compreensão da sustentabilidade que não se exige em relação a outras questões. Por exemplo, né? As pessoas têm uma sensibilidade muito forte de que educação é importante. E ninguém cobra que as mães analfabetas entendam de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, correto? As pessoas sabem que saúde é muito importante, mas ninguém cobra que as pessoas tenham o conhecimento do Dr. Adib Jatene em relação à saúde.
Por que a gente vai querer que as pessoas tenham o conhecimento de Aziz Absaber, tenham o conhecimento de Fábio Feldman, tenham o conhecimento de Gabeira, tenham o conhecimento de Ricardo Abramovaz, de José Lídia Veiga, para poder falar de sustentabilidade? É completamente diferente quando você sabe que há uma sensibilidade para o tema. E eu digo que essa é uma ideia cujo tempo chegou. Ela é uma ideia mobilizadora. O maior capital que o nosso governo tem, da nossa presidente Dilma, é essa disposição para essa mudança. Imagina que o Oswaldo Cruz, quando foi dar a vacina, tinha que botar o exército, a polícia, para dar a vacina nas pessoas, certo? Isso sim era dificuldade. As pessoas estão estendendo o braço e dizendo, por favor, me vacine contra as mudanças climáticas, contra a destruição da biodiversidade, dos grandes bagres. E as pessoas não estão usando essa energia para fazer essa grande transformação, que não é uma aventura abrupta. Isso não acontece da noite para o dia. Você não tem como decretar que vai ser tudo energia limpa e renovável num segundo. É um investimento. Agora, se não fizermos os investimentos em eólica, se não fizermos os investimentos em solar, se continuarmos apostando apenas num modelo que não é diversificado de hidrelétrica, de termoelétrica, nós nunca vamos chegar lá. A lógica para esse novo modelo, ela quebra um pouco o que nós estamos acostumados. Política de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. Esses investimentos, eles exigem política de longo prazo em nossos curtos prazos políticos. Não é? O Brasil levou mais de 30 anos para ser o que ele é em produção de álcool, em produção de etanol, tecnologia metálica e biológica para a cana-de-açúcar, de altíssima qualidade. Que era criticadíssimo pelos ambientalistas. O Proálcool foi um programa destruído pelos ambientalistas. Não foi? Porque se ocupava um território imenso. Acabou todo o interior de São Paulo, se modificou inteiramente por causa do plantio da cana-de-açúcar. E eu me lembro de ouvir as críticas absolutas que se faziam ao modelo do Proálcool pelo fato de monocultura. Mas essa crítica... agora, depois eram hidrelétricas. Não, mas as hidrelétricas não, mas depende, aonde, enfim. E agora a energia limpa, mas enquanto isso, né? O que você faz com um pré-sal? Combustíveis fósseis não são bons? E aí, aquilo tudo que se descobriu ali, nós vamos fazer o que com aquilo ali? Eu me pergunto se tem uma profundidade de debate para questões tão complexas. As pessoas, por exemplo, que protestam contra Belo Monte, será que elas pensam, bom, se não fosse Belo Monte, a energia vinha da onde? Ou é simplesmente uma rejeição àquilo? Como é a sua sensibilidade disso? Bem, dialogando com essa angústia que você colocou em relação ao álcool, né? Por exemplo, naquela época, a crítica que se fazia em relação aos cultivos homogêneos, elas permanecem. Não só para o álcool, mas também para as florestas de produção. Né? E foi graças a essas críticas que se avançou muito. Inclusive, aqui em São Paulo, tem um pacto agora para não aplicar mais o fogo na cana-de-açúcar. Né? Imagine se não existisse essa comunidade, né, apontando caminhos, fazendo as críticas, talvez tudo continuasse como está. Não é que se é contra ao bom resultado das coisas, é que eles podem ser feitos de uma forma melhor. Né? E esse é o preço também de sermos os pioneiros. Eu brincava no Ministério do Meio Ambiente que durante muito tempo nós pedíamos para os desenvolvimentistas fazerem alguma coisa pelo meio ambiente. E nos últimos anos são os desenvolvimentistas que têm pedido aos ambientalistas que ajudem a fazer alguma coisa pelo desenvolvimento. Hoje existem muitas pessoas que estão por aí ajudando a fazer como é que se faz uma fazenda sustentável, com rastreabilidade, com uma cadeia produtiva que não tenha trabalho escravo, que não tenha baixa produtividade, que não destrua a floresta. São essas pessoas que estão hoje ajudando. Como é que a gente pode fazer com que a indústria do etanol produza não só o etanol, mas que também tenha uma combinação com geração pelo uso da biomassa, que infelizmente é desperdiçada. Eu acho que a gente deveria olhar para isso, não colocando os ambientalistas como se eles fossem os vilões, mas como aqueles que colocam uma grande contribuição, que ajudam a ressignificar essa experiência. Eu gosto muito daquela frase que diz que nós não somos o resultado e o produto daquilo que o passado fez conosco. Nós somos o resultado e o produto daquilo que nós fazemos com o nosso passado. Se nós ficarmos presos, né, aos erros cometidos por ambos os lados, nós vamos repetir neuroticamente a queixa
dos erros, mas nós podemos reelaborar tudo isso, fazer algo bom com esse passado. Qual é o algo bom que podemos fazer com esse passado? É que pode produzir álcool, sim, plantar cana-de-açúcar, observando a capacidade de suporte dos ecossistemas, observando segurança alimentar, observando todos esses aspectos que eu acabei de mencionar. Nós aprendemos muito nesse processo, porque talvez as cobranças que são feitas para os ambientalistas não sejam feitas com a mesma veemência para o outro lado. Né? E é claro que isso às vezes dói e a gente se sente um pouco, mas nos ajudou muito, não é? A dar uma contribuição efetiva. E hoje a grande discussão que está colocada é como vamos sair da economia de altíssimo carbono, carbono intensiva, como dizem os especialistas, para uma economia de baixo carbono. A senhora acha que isso que a senhora chamou de o outro lado, de alguma maneira está vencendo esse debate? Nos últimos anos, como a senhora mesma apontou no começo do programa, houve várias derrotas ali. Acho que a votação do Código Florestal foi a mais importante. A senhora mencionou as mudanças que foram feitas no IBAMA. Quer dizer, a senhora está perdendo essa guerra? Ultimamente, sim. E eu escrevi um artigo quando todo mundo queria que nós disséssemos que tínhamos sido vitoriosos, que o Código Florestal tinha sido um grande acordo entre ambientalistas e ruralistas e que era uma festa. O Trípoli está aqui, e eu dizia que ele era o único deputado do PSDB que votou contra o Código e que ele deveria ir para as espécies ameaçadas de extinção, porque os demais não entraram nessa discussão. O Walter, na época, estava viajando, estava fora, estava na Europa, né, Walter? Mas, infelizmente, não é? As pessoas fizeram um acordo que diminuía a reserva legal, acabava com a área de preservação permanente, anistiava os desmatadores, mais de 40 milhões de hectares sendo anistiados. Não é? E, ao final, queriam que a gente fizesse um grande passe-patou verde para que eles aparecessem sorrindo na foto e nós dizendo somos todos vitoriosos. Eu digo, eu me recuso a participar desse passe-patou verde. E escrevi um artigo dizendo que a gente tinha que assumir a derrota, porque a melhor coisa é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Infelizmente, nos últimos 2 anos, realmente, você tem razão. É uma agenda de retrocesso, em que pese todos os esforços, 80% da opinião pública contra a mudança no Código, uma grande mobilização, mas nem assim funcionou. Obviamente que esses processos, eu não tenho eles como ad infinito. Se teve conquista em todos os governos, em diferentes governos, não é? Todos, uns avançávamos mais, outros menos, né? A legislação ia progressivamente sendo construída, a Lei das Águas, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as leis todas que foram aprovadas, Lei dos Crimes Ambientais, Lei de Gestão de Florestas Públicas, foi se criando um marco regulatório para essa ideia do desenvolvimento sustentável. Agora, infelizmente, a gente está tendo, sim, retrocesso. Mas isso não impede que a presidente Dilma assuma, digamos assim, essa agenda e possa mudar. Eu torço por isso. Gostaria muito de que ela entendesse a importância desse debate, dessas ações que precisam ser feitas e, digamos assim, estancar o retrocesso no seu governo. Senadora, só um pouco voltando para o assunto 2014, que eu acho que é importante, e a senhora, Eduardo Campos, a senhora acha ele um candidato forte e por quê? Olha, eu acho que depois do que aconteceu comigo em 2010, eu não tenho que duvidar da fortaleza das pessoas. Porque quando eu entrei naquela eleição, eu acho que eu era considerada a mais fraca entre os fracos, né? Pelas razões que já te falei. Não é? Então, eu acho que é legítimo que ele queira ser o candidato. Não é? É uma liderança política histórica, tem uma trajetória, não é? Temos posicionamentos diferentes, mas não tem nenhum problema de conversarmos, mas nós preferimos um outro caminho, uma outra maneira de caminhar, certo? Está em disputa uma visão de país, está em disputa uma visão de política, não é? E nós estamos preferindo essa disputa. Obviamente que apresentamos uma plataforma, não é, pelo Brasil que queremos, tratamos de todos os temas da infraestrutura, a economia, a educação, a saúde, enfim, a economia criativa, todos os temas, por quê?
nós não estamos falando do verde pelo verde. Estamos falando de uma nova proposta de desenvolvimento em que o país possa gerar emprego, possa gerar riquezas, possa investir em saúde, educação, tecnologia e inovação, que a gente crie igualdade de oportunidade para as pessoas, não é? É isso que nós queremos, mas queremos que esses fins tenham os meios compatíveis e acreditamos que a melhor forma de viabilizar esses fins é em rede, obviamente. Não é? Em rede, com ministra, diferentes segmentos da sociedade. Eu não entendo direito. Existem instituições, existe uma democracia, bem ou mal existe, os partidos a representam, o poder emana do povo, o Congresso foi lá e votou no Renan. Pode ter 10 milhões na internet lá, não significa nada em termos de instituições e democracia tal como ela é. Agora, se tiver 1 milhão na Praça dos Três Poderes querendo enforcar o Renan, muda de figura. Se tiver uma greve geral, muda de figura. Ou seja, instituições, democracia de um lado. O seu partido, que é um partido, uma parte da sociedade, vai estar dentro da legislação, como é que ele vai mudar isso? Como é que vai ser essa mobilização? Como é que ela enfrenta um Renan no começo na cabeça do Congresso? Há aí uma contradição, eu acho. Ou a senhora faz um partido dentro das normas como estão, ou a senhora faz um movimento de sabor revolucionário. Onde estamos nós? Olha, Mário, eu acho engraçado que as pessoas estão reivindicando bastante de que eu deveria fazer um esforço para termos um partido dentro do figurino. Eu vou tentar entender dúvida. Por que essa demanda, né? Não é uma demanda, é uma dúvida. Vamos fazer, então, de acordo com as regras e tal, né? E eu me lembro que eu vivi muito isso na época do PT, né? As pessoas, núcleo de base e não sei o quê, e era difícil explicar na época também, não é? Nesse momento, nós temos essa dificuldade, mas eu diria, nós não somos os únicos. Tem várias pessoas e grupos tentando fazer. Eu diria que a gente está querendo mesmo criar uma nova superfície mesmo para podermos nos apoiar e continuar sonhando que é possível a política não ser essa impotência que você mesmo acabou de dizer. Eu só discordo de uma coisa, né? Eu não quero ir para a praça nem nada para cortar o pescoço do Renan. Mas vamos ficar na internet, então? Que aí tem a baixacelada na internet. Não é só na internet. Né? Há uma combinação. Por exemplo, essa rede que nós estamos criando, né? Imagina que você faz uma mobilização pela internet, né? E você coloca ali 1.700 pessoas. Será que é mesmo uma rede puramente virtual? Pode ter certeza. 1.700 pessoas é real. Agora, 1 milhão de assinaturas contra o Renan na internet não é real. Não sei porque existe uma pessoa que foi lá uma pessoa, sinalizou. O que existe é uma impotência, como diz o Bauman, entre aquilo que é o desejo de participar, né, e a resposta que é dada como, digamos, resultado dessa participação. O que existe é uma obsolescência em relação às formas de participação que nós temos do século XX e as novas formas que as novas gerações estão protagonizando. A democracia brasileira está atrasada? Eu acho que a democracia precisa ser democratizada. Se você parar para pensar, quando os gregos inventaram a democracia, ela era para os homens livres, não era para os escravos e nem para as mulheres. Pelo menos na sociedade ocidental, ela é para os homens, para as mulheres, para os negros, para os índios. Nós democratizamos a democracia. Nós estamos vivendo um momento em que a sociedade não é mais a que era quando foi feita a Revolução Francesa, como diz o professor da UFRJ, Nepomuceno, que tínhamos 1 bilhão de pessoas, hoje somos 7 bilhões, não é? E os que estão incluídos estão muito satisfeitos com o figurino da forma como ele está. Os que não estão incluídos, eles estão tensionando para novas formas de inclusão para o processo político atualizado a esse momento que nós estamos vivendo, de uma revolução tecnológica fantástica. Por que a internet, a revolução, enfim, tecnológica que o mundo vive, revolucionou as empresas, revolucionou tanta coisa e não pode revolucionar a política? Por que não pode revolucionar os partidos políticos? Por que não pode revolucionar as lideranças políticas? As lideranças políticas, cada vez mais, elas terão um outro perfil. Serão líderes multicêntricos mesmos. Uma hora ele vai protagonizar uma coisa aqui, outra hora ele não vai.
não é? Uma hora a Marina é importante no Código Florestal aqui, mas a discussão do ficha limpa, eu não tive nenhum papel, digamos assim, de protagonista, a não ser de também assinar e de pegar pessoas, não é? Nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Por que a gente reivindica ciência, tecnologia, inovação, para que a gente possa ter uma educação atualizada de acordo com as transformações que o mundo precisa? E na hora da política a gente diz que não tem o que fazer. Essa impotência precisa ser tratada e é isso que está sendo demandado. E é esse esforço que nós estamos fazendo com a rede. É por isso que 1.700 pessoas pegaram ônibus, carro, pagaram sua passagem, se hospedaram na casa de pessoas e foram ali para dizer, olha, nós viemos aqui porque nós acreditamos que é preciso fazer uma mudança. Obviamente que não vamos fazer a sacralização da rede, não é? Eu já fiz a sacralização de um partido. É uma instituição, é falha, como somos todos falhos, mas o que eu quero? Que a gente tenha um processo de retroalimentação, onde pessoas virtuosas criem instituições virtuosas corrijam as pessoas quando falharem em suas virtudes. É isso que é o Estado, é isso que é a democracia para mediar os diferentes interesses. Agora, nós vamos agora para mais um rápido intervalo. Perdão, Gandu. Voltamos já para o último bloco com a entrevista com a ex-senadora Marina Silva. Voltamos para o último bloco da entrevista com Marina Silva. Pouco tempo, perguntas curtas eu peço e magnânimo passo a palavra para o André. Senadora, volto aqui à frase que a senhora reivindicou a autoria, nem direita... Não é minha. À frente. Eu esqueço agora o nome do dirigente nem francês. Nem direita, nem esquerda, dita depois pelo prefeito. Só repetiu a frase dessa liderança francesa. Dita depois pelo prefeito Kassab, que está aí aguardando provavelmente um ministério no governo Dilma. E ouviu-se tanto a senhora falar essa frase de estar à frente, ou de que não é oposição nem situação, precisa-se de posição, que hoje tinha gente brincando na internet dizendo que era um PSD que não come carne, né, que podia estar em qualquer posição de governo ou oposição. Como é que se torna? Como é que a senhora vai fazer para colocar uma imagem clara diante do eleitor e apresentá-lo como uma alternativa diferente dos outros partidos que se aliam em circunstâncias? Eu acho que não existe imagem mais clara do que você viver a mensagem que você fala. Existem muitas pessoas que fazem o discurso, mas não vivem o discurso que fazem. Acho que a mensagem mais clara que se pode fazer é viver a mensagem que se fala, não é? E essas pessoas que estão fazendo essa opção, se você for olhar a trajetória de vida da maioria delas, não é? São pessoas que resolveram viver a mensagem que professam. Gandu, né? Isso é a forma melhor da gente tornar claro. Obviamente que tem uma posição coerente em relação a Belo Monte, o Código Florestal, a questão que hoje está acontecendo de uma educação que não tem a qualidade necessária, como fazemos. Isso, para mim, é diferenciação, né? Na política social não tem nenhum problema em vários aspectos. Para o Bolsa Família, sempre apoiei, acho que a presidente Dilma está dando continuidade a essa política. No que está fazendo em relação à política econômica, que são dados incentivos para a indústria automobilística, sem nenhuma contrapartida ambiental, não há como concordar, né? E fazer isso não é simplesmente ter um discurso que torna claro a oposição, mas na prática não leva a consequências. A senhora votou na presidente Dilma? Eu disse que quando eu tiver 90 anos, se ainda tiver memória, eu vou revelar em quem votei. Senadora, aproveitar os últimos minutos aqui. A senhora tem uma formação religiosa, evangélica. Sua visão, rapidamente, sobre o momento atual da igreja e como seria a relação do governo Marina com a igreja? Bem, o Estado é laico. Seria a relação de um Estado laico com as igrejas. O Brasil ele tem a beleza de ser e a grandeza na nossa Constituição de assegurar o Estado laico. O Estado laico não é bom apenas para os que não creem, é bom também para os que creem. Aliás, quando é feita essa confusão, a igreja não precisa do Estado
para professar e levar a sua fé, né? E o Estado, às vezes, sim, precisa da igreja para ajudá-lo em muitas coisas, como foi o trabalho da doutora Zilda, que tirou 13 milhões de crianças da desnutrição graças ao trabalho da Pastoral da Criança. Senadora, eu queria compreender melhor a posição da senhora sobre as hidrelétricas. Todas as vezes que a gente falou em energia limpa, a senhora falou em solar, em biomassa. Eu queria saber qual é a posição da senhora sobre as hidrelétricas. É uma captação de energia limpa, que a senhora considera sustentável ou não? Ou é Belo Monte que a senhora condena e não outras hidrelétricas? Bem, eu falo sempre dessas outras fontes de geração porque eu defendo a geração diversificada e distribuída. E como isso não é uma prioridade, a gente tem que focar na prioridade. Eu não tenho uma posição ideológica contra a hidrelétrica. Ela é uma fonte importante, digamos assim, ainda temos um potencial de 63% de geração de hidroeletricidade e a maior parte está na Amazônia, mas quem foi que disse que para fazê-lo você tem que passar por cima dos índios, tem que passar por cima dos critérios de proteção à biodiversidade? É possível fazer desde que se observe se esse impacto pode ser absolvido ou não, né? Se Belo Monte resolver todos os problemas que tem, eu não teria uma posição contrária. O problema é que até hoje não foram resolvidos vários problemas, inclusive das populações indígenas que ali estão, que sequer foram ouvidas de acordo com o que prescreve a Organização Mundial do Trabalho. Ricardo. Senadora, eu fico curioso, eu vi no lançamento do partido, o partido se chama Rede Sustentabilidade, mas a marca que foi divulgada é uma marca que usa o símbolo usado pelas redes sociais do Twitter e rede minúscula. Como é que a senhora vai explicar isso quando o partido tiver que buscar votos no interior do Nordeste? Como é que vai ser explicada essa marca para as pessoas? Acho que vai ser mais fácil. Meu pai é do Ceará, tem 85 anos, e ele mandou uma sugestão de nome, né? Que era Movimento Democracia, né? Não era Democracia, Cidadania e Sustentabilidade, porque ele ouve essa palavra desde que eu existo, né? Aí, quando eu disse, papai, não ficou como o senhor sugeriu, só ficou a sustentabilidade, ele também colocou isso. Aí, mas ficou rede sustentabilidade. Aí ele disse, tá bom, rede, o que mais nordestino entende é de rede. E nós vamos ter uma rede para embalar os nossos sonhos, de um Brasil que seja economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Uma rede que você pode fazer parte dela sem sequer ser filiado. Certo? Porque, como diz o Edgar Morin, nós somos uma comunidade de pensamento. Nesse momento, tem milhares de pessoas dentro do governo que fazem parte dessa rede, independente de estar no partido. Tem pessoas que estão nas empresas que fazem parte dessa rede, porque Mas aí não adianta, senadora, tem que assinar a ficha, senão não vai registrar o partido. Mas esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio, viabilizar as mais de 500 mil assinaturas. E nós vamos trabalhar, mas não com a ansiedade tóxica de que isso é algo de vida ou morte, de que a gente vai fazer qualquer coisa para conseguir. Eu digo que é melhor a gente perder ganhando do que ganhar perdendo. E o esforço que nós vamos fazer é de ganhar ganhando, se Deus quiser, e o povo brasileiro, que eu peço ajuda, nos ajude a embalar os sonhos da sustentabilidade econômica, social e ambiental no Brasil com uma rede de pessoas, não é, que vá para além da lógica partidária que aí está, ainda que integrando as boas contribuições dos partidos que já vivemos. Inclusive, eu ajudei a construir um deles. Senadora, a senhora sempre teve, montando um partido, eu imagino assim que não tenha como a senhora ter um trabalho formal, que a senhora sempre teve, né, com salário, ministério, no Congresso. Hoje a senhora, como a senhora vive, assim, são palestras? Tem. Como é que é? Porque deve ter, o tempo da senhora é todo para isso, né, enfim. Então... O ano passado, eu fiz 117 palestras. Acho que dessas 117 palestras, 17 foram remuneradas, ou foi 16. As outras foram da minha militância, as 100 foram da minha militância socioambiental, né? Eu não faço divulgação, não tenho um site divulgando que eu faço palestras, não é? Eu não tenho uma tabela de preços, as pessoas acham que é justo e, enfim, né? Eu faço palestras e, obviamente, que na minha família tem uma boa parte de pessoas que trabalham, né? Eu sou uma pessoa que sou, digamos assim,
um esteio da minha família, que são pessoas muito humildes, meu pai, minhas tias, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Eu faço palestras e tenho uma vida muito modesta. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Daniela Pinheiro, da Marina Amaral, do André Luiz Costa, do Ricardo Baltazar, do Ricardo Gandu, dos tuiteiros, do cartunista Paulo Caruso. Agradeço especialmente a Marina Silva, que veio de Brasília para essa entrevista, que achei que foi muito esclarecedora, avançou, acho, um pouco na compreensão desse movimento, dessa rede que a senhora quer criar. Desejo que a senhora tenha uma tarefa frutífera pela frente e que consiga implantar os seus ideais aí partidários. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.